Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. De volta ao nosso curso Fé, nós estamos no módulo 3, a oração do Pai Nosso, e nós estamos na lição 1, que é aquela primeira frase da oração que Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus. Estamos na parte 1, a quem devemos nos endereçar, a quem devemos nos dirigir, o que ele é para nós. E nós estamos vendo na sessão, hoje a sessão 9, vamos ver que ele é imutável. O nosso Deus, ele nunca, jamais, em hipótese alguma, ele deixa de cumprir a palavra dele. Ele é um Deus que não muda. Imutabilidade significa a qualidade daquele que não está sujeito a mudar ou a mudanças. E isto é o nosso Deus. Essa sessão de hoje, ela tem a ver muito com a sessão anterior. Nós vimos que Deus é fiel, então nós vimos que por ele ser fiel, ele não muda. E graças a Deus, louvado seja o nome dele, porque ele não muda. Porque algumas vezes, olha, nós estamos tão distantes dele, que por nós termos errado, achamos que ele também não vai nos tratar da mesma maneira. Mas nós nos lembramos que ainda que formos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. No livro de Hebreus, capítulo 6, nós temos aqui muitas passagens bonitas. Mas começando no versículo 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Bom, aqui fala que Deus, ele fez um juramento com Abraão. E nós vamos ver esse juramento lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, nos versículos 16 e 17. O Senhor Deus havia escolhido Abraão para fazer com ele uma aliança, e da descendência, a posteridade de Abraão, o Senhor Deus então fazer um pacto, um contrato. Essa aliança é um contrato em que teria cláusula, e Deus então ele confirmaria a sua palavra. Diz assim, leu 15: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei e grandissimamente
multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Esse aqui é um ato assim, um acontecimento singular, nunca houve igual, jamais haverá, e que muitas vezes os pregadores não gostam de ministrar. Deixa eu explicar para você. O Abraão era um velho de mais de 100 anos de idade. Até os 100 anos de idade, ele e a sua mulher, que tinha 90, não tinham um filho. Ele havia tido um filho, por até insinuação de sua mulher, de uma moça que era sua escrava, sua concubina. E a mulher, então, mandou que ele fosse, se deitar e tiver, que foi o pecado de Abraão. Desse ato, nasceram os árabes, e depois do filho da promessa, vieram os judeus. E por isso que judeus e árabes até hoje, num certo sentido, são como gato e cachorro, não dá para viver juntos. Tem o mesmo pai, mas não combinam. Um é filho da escrava e o outro da livre. Então aqui nós temos esse relato aqui, em que o Senhor Deus, ele colocou à prova Abraão. Você imagina que o Abraão a vida toda quis ter um filho, depois por um milagre de milagres, ele conseguiu com 100 anos ser pai. Vamos dizer que o milagre não foi tanto, mas a sua esposa Sara, 90 anos de idade, ter força para engravidar e dar à luz, ter força para expelir uma criança, olha, foi um milagre dos maiores. E também não nasceu uma criança debilóide, não. Nasceu um homem perfeito, completo. Pois bem, um dia o Senhor Deus vai e diz para Abraão que ele deveria imolar o seu filho. Sempre quando eu prego essa mensagem, eu gosto de explicar para qualquer pessoa que Deus não pede mais isso. Se alguma voz pedir que qualquer ser humano, filho ou vizinho, uma criança, seja imolada, essa voz é do diabo. Porque ali o Isaac, ele representava, tipificava Jesus. E o Abraão não negou. O Abraão, Deus é poderoso até para dar morte ou ressuscitar. É um incidente até bonito, você pode ir em Gênesis, antes do 22, no 22 você vai ver isso, no capítulo 22, como é que foi aquele acontecimento. E foram lá, um negócio até muito bonito. E quando Abraão estava na hora de sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor, Jesus, bradou dos céus antes da sua encarnação, ele é conhecido como anjo do Senhor, e gritou o seguinte: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei. Porque Abraão chegou a esse extremo, o Senhor Deus, que é imutável, ele não muda, a imutabilidade, a qualidade daquele que não está sujeito a mudar ou a mudanças. Então o Senhor Deus diz assim: por quanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Mas no Evangelho, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da igreja de Deus. Então por que isso aconteceu? Aconteceu porque Abraão foi fiel e Deus imutável. Ora, os judeus depois fizeram poucas e boas. Mais na frente você vai ver ali em Êxodo, Moisés, por ordem de Deus, tira 3 milhões, um pouquinho mais, né, ali do Egito, faz eles atravessar o Mar Vermelho, e milagres acontecendo. Moisés sobe a montanha para falar com Deus, fica 40 dias e 40 noites lá, o povo se corrompeu. O povo chegou para Arão, o irmão de Moisés, e disse: esse Moisés, não sei o que aconteceu dele não, faz aí um bezerro de ouro aí para que nós então sirvamos ao nosso Deus. O Arão caiu na tentação, fez, o povo arrancou a roupa e ficou lá na maior luxúria, maior pecado, negócio satânico mesmo. E Deus quase que riscou aquele povo do mapa. Disse: Moisés, se você quiser,
eu vou da sua descendência fazer um povo. E Moisés teve que pleitear e baseou na imutabilidade de Deus. Pleiteou a causa do povo, falou com Deus e o Deus eterno ouviu. Depois você vai lendo a história de Israel, nos reis, os homens perversos. Olha, teve cidadão ali que fez coisas terríveis. Introduziu no meio do povo de Deus a feitiçaria, se dobravam diante de ídolos, adoravam os espíritos, adivinhações, até com sacrifício de filhos. Negócio bravo. E o Senhor Deus, com a paciência que lhe é peculiar, por causa dessa aliança com Abraão, Deus não mudou. Você mudou. Você já não é mais o mesmo, você perdeu o primeiro amor. O evangelho para você passou a ser uma associação de amigos, um costume que você tem. Não faça isso não. Volte correndo para os braços de Deus. Para esse ser que não muda, que não nega a sua palavra, que não vira as costas para você. Para esse ser que tem a maior boa vontade em lhe ajudar, em lhe levantar, em lhe colocar de pé, em fazer de você uma pessoa mais que abençoada. Deus quer lhe abençoar. Deus quer lhe transformar. Deus quer mudar a sua vida por completo. E Ele fará isto se você simplesmente clamar a Ele. E quando for clamar, lembre-se, Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus que não muda. Ele disse, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Mas, missionário, essas promessas aqui são para Abraão e para os judeus. Os judeus, tá bom, é para os judeus. Mas também é para nós. Lá no livro de Deus, lemos dois cursos fé atrás aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 14, diz que nós somos os herdeiros dessa promessa. Ele disse a Abraão, eu vou abençoar você grandissimamente. Diz aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Essa é a bênção. E multiplicarei a tua semente. Igreja, acorde, a semente de Abraão tem que ser multiplicada como as estrelas dos céus, como a areia que está no mar. E a tua semente possuirá a porta de seus inimigos. A semente aqui é Jesus, nosso descendente dele. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Voltando ao livro de Hebreus, capítulo 6, vamos para o 7, versículo 24, aqui diz o seguinte. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele está falando aqui, logicamente, sobre Jesus. Diz que o versículo 22, de tanto melhor conselho, Jesus foi fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Entendamos o seguinte, o Senhor Jesus, o sacerdócio dele é perpétuo, é imutável, é eterno, não tem fim, não tem limite, não tem variação. O ministério de Jesus é o mesmo. Qualquer pregador pode tornar-se da noite para o dia, de um momento para o outro, numa bênção para a humanidade. Porque aquilo que nós vemos na Bíblia, que acontecia nos dias do ministério terreno de Jesus, tem que acontecer hoje. O mesmo tem que acontecer. Porque o ministério de Jesus é o mesmo, ele é imutável. Eu já ouvi tanta besteira, tanta asneira ser falada desse mundo afora. Não, Deus curou milagres, fez milagres há 2 mil anos atrás, curou os doentes no ministério de Jesus. É porque ele queria ganhar os pecadores. E a igreja primitiva? É porque ela tinha que se firmar. Meu irmão, hoje no mundo tem mais pecador
do que já existiu até o dia de hoje. Olha, se você somar o número de pessoas que hoje está vivendo no mundo, 6 bilhões, e somar o número de pessoas que viveu no mundo desde Adão até o ano de 1900, você vai ver que o número hoje é infinitamente maior, mais do que o dobro de todos eles. Você imagina quanto mais pecadores tem hoje para ser ganho? Você imagina que destruição de seara de almas vai ser realizada se a igreja não acordar? Mas a igreja está dormindo. A igreja tem um Senhor que é imutável, um Senhor que não muda, que não perde a batalha, um Senhor que confirma aquilo que o Senhor vai prometer, mas não acredita. Não, é porque hoje Deus tem a medicina, né? Tão avançada. Para que Deus veio curar os enfermos? Que estupidez. Deus não tem nada a ver com medicina. Em pregar o Evangelho, medicina é de Deus. E glória a Deus pela medicina, pelos avanços científicos conseguidos, tecnológicos, pelas maravilhas que esses doutores fazem por esse mundo. Já estão reimplantando órgãos, transplantando órgãos, olha, fazendo coisas grandes. Que Deus abençoe para que eles cresçam, desenvolvam e aprendam muito mais. A humanidade vai ficar melhor, mas a igreja de Cristo está acovardando. A igreja de Cristo está esquecendo que ele tem um sacerdócio perpétuo, um ministério eterno, imutável. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, nós temos sobre esse assunto a máxima do Senhor Jesus. Olha, se a Bíblia não falasse mais nada sobre a imutabilidade de Deus, esse versículo 35 já seria o maior. Diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo pode passar nesse mundo, mas as palavras do Senhor nunca, jamais, em hipótese alguma. O que é que Jesus quer dizer por isso? Em meu nome os que creem expulsarão demônios. Ah, não é para expulsar demônios, mas claro que é. Claro que temos que expulsar demônios, desmanchar trabalho de feitiçaria, de macumbaria, paralisar toda a ação do príncipe das trevas. Claro que temos hoje, sim senhor, que fazer as pombagiras, os exus, bater em retirada. Mas o colega acredita que não é. Meu irmão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas vão ser confirmadas. Então, quando você agora for orar, nós estamos terminando essa parte agora, da lição número 1, né? Em que nós ficamos estudando assim sobre a quem devemos nos dirigir e vendo aqui o que o Senhor Deus é. Então, quando você for orar, você lembre: eu estou buscando um que é imutável. Eu estou buscando um que é fiel, um que é onipresente, um que é onisciente, um que é onipotente, onipresente, onisciente. Eu estou buscando um que nunca deixará de cumprir a sua palavra. Ele é amor, ele me ama. Com essa certeza que ele é imutável, que ainda que os céus e a terra passem, a palavra dele não haverá de passar, você vai obter sucesso. Isso é para afirmar a sua fé. Isso é para fazer a sua crença, a sua convicção ficar mais forte. E não se exclua, por favor. Semente de Abraão, essa promessa diz respeito a você. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Amém? Então passemos para outra sessão, em o nome de Jesus.